Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Dando continuidade à nossa exposição do livro de Atos, na manhã de hoje, nós veremos o capítulo 3 deste livro. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: "Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: "O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo." E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: "Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra."
Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que foi lida e peço a ti, Senhor, que o teu Espírito ilumine aos corações que aqui estão. Que o Senhor, Pai, dê entendimento para que, ao ouvirem a tua palavra, Senhor Deus, sejam edificados, alimentados, pecadores se arrependam e se convertam, que possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, cheios da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que todos nós temos grandes expectativas. A expectativa de se formar, a expectativa de terminar a construção da casa, a expectativa de ter um filho, expectativa de uma boa colheita, expectativa de receber um aumento de salário, a expectativa de logo a gente poder se livrar dessas máscaras. No dia de hoje, a expectativa de que aqueles que forem eleitos para prefeito e vereadores façam um bom governo nos próximos 4 anos. Acredito, meus irmãos, que, como eu disse, todos nós temos expectativas. E quando se ouve uma promessa, temos também a expectativa de que aquela promessa seja cumprida. Se, por exemplo, uma criança ouvir dos seus pais a promessa de que vai ganhar um determinado presente, essa criança fica na expectativa de que em algum momento ou em algum dia sua mãe, seu pai vai lhe dar aquele presente. Houve uma promessa, a promessa de um presente. E enquanto a criança não ganha, não recebe aquele presente, ela fica na expectativa. E meus irmãos, na semana passada, quando nós ouvimos a mensagem no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus fez uma promessa a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. A partir de Abraão, o nosso pai da fé, as famílias da terra, de toda a terra, elas ouviriam a palavra de Deus, ouviriam o Evangelho e seriam abençoadas com a salvação. Houve uma expectativa por parte de Abraão e por parte de todos os outros crentes que vieram depois dele. E essa expectativa, a expectativa com relação ao cumprimento dessa promessa, foi cumprido conforme a gente viu também lá no capítulo 2 de Atos, no Pentecostes, quando Deus então enviou o seu Espírito e os crentes começaram a falar em línguas de outras nações e crentes de outras nações ouviram as grandezas de Deus na sua própria língua. Essa promessa foi cumprida quando missionários foram enviados. Foi cumprida aqui quando há mais de 100 anos atrás chegou a primeira família de cristãos. E o Evangelho começou a ser ensinado, começou a ser pregado, uma igreja se formou, gerações se passaram e a gente está aqui hoje. E vocês que são daqui, que nasceram aqui, que vieram de famílias daqui, tiveram o cumprimento dessa promessa na vida de cada um de vocês no dia que ouviram a pregação do Evangelho, no dia que aceitaram essa palavra, no dia que creram em Jesus Cristo e se arrependeram dos seus pecados. E, queridos irmãos, nós vemos aqui nesse texto também algumas expectativas. Pessoas com expectativas. E uma dessas pessoas, meus irmãos, era esse coxo. Um homem que desde o seu nascimento, ele era coxo. E além de coxo, ele era um mendicante, era um mendigo, ele vivia de esmolas. E também, não somente o coxo, mas o povo
O povo que estava ali no templo, as pessoas que iam adorar a Deus, elas também tinham expectativas nas suas vidas. Como eu disse, acho que todas as pessoas têm expectativas. Elas esperam por alguma coisa. Elas esperam por algo de bom acontecer em suas vidas. Nós temos expectativas de que, como eu disse, a gente tenha melhores governantes, que a gente possa sair sem máscara e tantas outras. Como eu disse, um filho, um emprego, tudo mais. Mas, queridos irmãos, nós vamos falar exatamente sobre isso nesta manhã. Superando expectativas. Porque Deus, Ele não atende às nossas expectativas, mas Ele supera. Deus, Ele vai além daquilo que a gente espera. Deus, Ele faz além daquilo que a gente almeja. E em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos aqui a expectativa do coxo. Olha só o versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Lembram, meus irmãos, no domingo passado, quando a gente terminou o capítulo 2 de Atos, que os crentes, os cristãos, eles viviam juntos, eles eram uma igreja unida, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, das orações, eles se reuniam nas casas, mas eles também usavam o templo de Jerusalém para as suas reuniões. A igreja naquela época, meus irmãos, não possuía um templo, uma construção. E eles se reuniam, num primeiro momento, além das casas, no próprio templo judeu. Os cristãos, como a gente viu lá no capítulo 2 de Atos, eles eram judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo. Eles moravam em Jerusalém. E o templo de Jerusalém não era como o nosso aqui, pequeno. Era uma coisa muito grande. Tinha a parte, construída e tinham vários pátios externos. Vários pátios. Era uma construção muito grande, com muitas áreas, com muitos pátios, com muitas divisões, com muitas portas. E como eu disse a vocês, os crentes, os cristãos, eles usavam as dependências do templo, os espaços do templo, que era muito grande, que cabia muita gente, milhares de pessoas. Vocês se lembram que Pedro, quando pregou o seu primeiro sermão, no capítulo 2 de Atos, só dos que ouviram, 3.000 se converteram, quase 3.000 se converteram. Foram os outros que ouviram e não se converteram. Então era um espaço muito grande. E Pedro e João eram apóstolos. Eram os pastores daquele povo. Os 12 apóstolos pastoreavam aquele povo. Pedro e João, 2 dos apóstolos, na verdade os principais, eles vão ao templo às 3 horas da tarde, a hora nona, para orarem. Vocês se lembram no domingo passado que a igreja ela perseverava na oração? E você vê aqui que a liderança fazia isso. Os apóstolos faziam isso. Eles iam para o templo orar. E quando eles chegaram no templo, meus irmãos, o que eles viram? Versículo 2 e 3 também. Um homem que era coxo de nascença e que todos os dias pegavam ele, colocavam na porta do templo para pedir esmolas. Então o templo, meus irmãos, como eu falei, era um lugar muito grande, com movimentação diária de pessoas. Então, todo dia, muita gente passava pelo templo. As pessoas iam fazer suas orações, as pessoas iam lá fazer os seus sacrifícios, prestar o seu culto a Deus, todo dia. E todo dia as pessoas se deparavam com aquele homem que já era um conhecido. Já era alguém que já era conhecido do povo. Porque ele ficava ali, dia após dia, ano após ano da sua vida, sentado nas suas pernas, não podendo andar desde o seu nascimento e vivendo de esmolas. E esse homem, meus irmãos, quando ele viu, versículo 3, a Pedro e a João, viu que eles iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Aquele homem era um pobre coitado. Era um pobre coitado porque, como eu disse, ele não tinha uma boa saúde. Era um coxo de nascença, ele não podia trabalhar, ele não podia estudar, ele não podia ter uma família. Era uma pessoa fadada, condenada a viver ali no chão,
do favor das outras pessoas, das migalhas das outras pessoas, esmola. Ele não recebia um salário, ele não recebia uma pensão, ele não recebia um auxílio do governo, nem existiam essas coisas. Ele vivia do favor de outros, de esmolas, de pouca coisa. Mas percebam uma coisa, meus irmãos. O que aquele homem esperava era dinheiro. Era isso que ele esperava. Ele queria dinheiro. Acredito, meus irmãos, que aquele homem não fosse uma pessoa sovina, que ele não fosse uma pessoa que vivia pelo dinheiro, uma pessoa que amava o dinheiro, mas ele precisava daquele pouco dinheiro para a sua própria sobrevivência. Mas de qualquer maneira, meus irmãos, a expectativa daquele homem era muito, muito pequena. Ele esperava dinheiro apenas. Fosse pouco, fosse muito, a sua expectativa era material. A sua expectativa era a sobrevivência aqui nesta terra. Só que acontece o seguinte, meus irmãos. Aquele homem, ele recebeu muito mais do que ele esperava. Aliás, ele não recebeu o que ele esperava. Ele não recebeu dinheiro. Versículo 4 diz que Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Versículo 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, quando Pedro e João entraram no templo e o homem pediu uma esmola, Pedro falou assim: olha para nós. Então Pedro e João deram atenção àquele homem. Nas grandes cidades, meus irmãos, e até mesmo nas menores às vezes, existem pessoas nas ruas, nos becos, no chão, nas praças, pedindo dinheiro, pedindo esmola. E às vezes, muitos, na verdade a maioria, ignora, passa batido, não dá atenção. A pessoa está lá pedindo uma esmola e muitos, a maioria, finge que não é com ele. E aquela pessoa fica ali continuando pedindo a sua esmola. Agora Pedro e João não. Eles disseram: olha para nós. Eles deram atenção. E esse homem então, a receber atenção, ele fica na expectativa de receber alguma coisa. Algum dinheiro. Talvez uma moeda de prata. Talvez alguma joia. Mas a expectativa daquele homem era por coisas materiais. Por isso que Pedro, no versículo 6, ele vai dizer: não possuo nem prata, nem ouro. Eu não tenho nada. Eu não tenho coisas de valor aqui comigo. Eu não posso te dar uma moeda sequer. Eu não posso te dar talvez um anel. Nada, eu não tenho nada para te dar. Que frustrante, não é verdade? Você esperando alguma coisa, se a pessoa fala para você: olha para mim, opa, ele me deu atenção, então eu vou receber alguma coisa, eu vou ganhar alguma coisa. E a pessoa fala: eu não tenho aquilo que você espera, eu não vou te dar aquilo que você espera porque eu não tenho. Aparentemente seria frustrante, ele não ia receber aquilo que ele esperava, dinheiro. Mas olha só a continuação do versículo 6. Mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Veja, meus irmãos, eles deram algo muito, mas muito melhor e maior do que uma esmola, do que prata ou ouro. Eles, em nome de Jesus, deram a cura para aquele homem. A cura física, mas também a cura espiritual. Nós vemos aqui, meus irmãos, que eles não cobraram. Olha lá, versículo 6. Mas o que tenho, isso te dou. As coisas, meus irmãos, relacionadas à fé, elas não são cobradas, elas não podem ser cobradas. Eu morei numa cidade
em que uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu tenho um amigo, uma amiga na verdade, que ela gostaria que o senhor pudesse ir lá e orar com ela e ler a Bíblia com ela, fazer um culto doméstico. Quanto que o senhor cobra? Vocês estão dando risada, mas eu falei assim: mas como assim cobrar? Ela não é da igreja, e quanto que o senhor cobra para fazer uma visita na casa dela? Falei: nada. Mas por que você está me perguntando isso? Não, porque os outros pastores da cidade cobram. Depois eu descobri que era verdade mesmo. Os outros pastores da cidade cobram por uma oração, cobram por uma visita, cobram para fazer um culto. Queridos irmãos, não é assim. As coisas da fé, elas não são cobradas, muito pelo contrário. Jesus, ele instruiu os seus discípulos o seguinte, lá em Mateus 10, versículo 8, se você puder abrir. Mateus 10, 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Os apóstolos receberam a graça de serem pregadores do Evangelho, mas eles também tiveram o dom de cura. Eles curaram. E a gente vai ver o porquê que eles faziam isso. E de fato nós vimos aqui que eles curaram um coxo. Só que eles não cobraram, porque eles receberam de graça esse dom. E de graça eles deram para aquele coxo. É claro, queridos irmãos, que aqueles que servem a Deus pregando o Evangelho, apesar de eles não cobrarem pelo Evangelho, eles vivem do Evangelho. Lucas capítulo 8 nos mostra isso de maneira bem clara. Lucas 8, de 1 a 3, né? No versículo 1 diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então vejam, meus irmãos, Jesus e os 12, eles não tinham um outro trabalho a não ser anunciar o Evangelho. E quem sustentava eles? Jesus comia. Quem que sustentava eles? Essas mulheres aqui prestavam assistência com os seus bens. Paulo vai falar isso lá em Coríntios, vai falar isso também lá em 1 Timóteo, que o ministro do Evangelho, ele vive do Evangelho. Por isso que o ministro, o pastor, ele serve a igreja por amor. E a igreja, por amor, sustenta a família pastoral. Não é uma cobrança. O pastor trabalha, a igreja paga, mas não é um contrato. O pastor, ele serve por amor e a igreja, por amor, sustenta a família pastoral, porque Deus supre. Deus sabe, os irmãos sabem que ao entregarem as suas ofertas e os seus dízimos, aquilo não vai fazer falta, Deus vai suprir. E assim, aquilo que o pastor dá à igreja, a igreja também de volta dá ao pastor. Mas não é uma cobrança, não é um contrato empregatício. Por isso que Pedro falou: o que eu tenho, eu te dou. E Deus nos dá bênçãos, meus irmãos, muito maiores do que as nossas expectativas, muito melhores do que aquilo que nós esperamos. Aquele coxo de nascença, ele não recebeu apenas algumas moedinhas, ou talvez uma moeda só. Ele recebeu a cura. E a cura, queridos irmãos, ela
cumpriu o propósito. Veja que ele, depois que ele se levantou, versículo 7, os seus pés e tornozelos se firmaram, o que ele fez? Olha o versículo 8, de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, agora presta atenção, saltando e louvando a Deus. 9, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Aquele homem teve o seu coração curado, a sua alma curada, não somente os seus pés e tornozelos, mas a sua alma e o seu coração foram curados. Se você for no versículo 16, Pedro ele disse o seguinte: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Então aquele homem creu, ele teve fé em Jesus. E ele foi curado da sua enfermidade física, mas também foi curado da sua enfermidade espiritual. Os milagres, meus irmãos, eles não eram somente para fazerem o bem para as pessoas. Os milagres, eles não eram somente para curar enfermidades físicas. E Jesus e os apóstolos nem mesmo curaram todos os coxos, todos os cegos e todos os leprosos de Israel. Mas os milagres no Novo Testamento, eles tinham uma função, que era apontar para Cristo, que era mostrar que o operador do milagre, Jesus, era o Messias, era o Redentor, era o Salvador. Então, o grande objetivo deste milagre, de todos os outros, não foi apenas fazer o bem, dar a cura ao físico, mas mostrar para as pessoas, tanto para o que era curado, como para aqueles que estavam ao redor do curado, olhassem para Jesus. Quando Deus faz milagres, meus irmãos, não é somente para fazer o bem, mas é para que a gente possa olhar para Ele. Por isso, muito mais importante, infinitamente mais importante do que a bênção, do que o milagre, é aquele que faz o milagre, é aquele que faz a bênção. Se aquele homem tivesse se levantado com seus pés e tornozelos firmes e passasse a andar e a pular e virasse as costas e fosse embora, aquele homem continuaria sendo um infeliz. Agora ele estaria andando, agora ele teria vida normal, mas ele continuaria tão infeliz quando ele estava coxo. Mas vejam, meus irmãos, o mais impressionante desse milagre é que ele mostrou àquele homem, e conforme nós veremos agora em seguida, as outras pessoas, quem havia feito aquele milagre. O poder não havia vindo dos apóstolos, mas de Jesus. E era a Ele que aquelas pessoas deveriam olhar. No versículo 9 nos diz o seguinte: viu todo o povo andar e louvar a Deus e reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Então, em segundo lugar, meus irmãos, nós vamos ver a expectativa dos judeus. Aquele homem que era conhecido, anos e anos e anos e anos e anos ali, sentado sobre as suas pernas à porta do templo, pedindo esmola. As pessoas iam lá todos os dias para fazer os seus trabalhos espirituais, suas orações, seus cultos. E de repente eles olham, eles reconhecem, e eles veem aquele homem pulando, saltando e louvando a Deus. Eles ficaram muito assustados. Eles ficaram cheios de assombro, diz aqui, admiração e assombro. E o que eles fazem? Eles rodeiam Pedro e João, porque eles viram que Pedro e João estavam com ele. Eles devem ter visto Pedro e João segurando na mão
dele e levantando ele. Então aquelas pessoas rodeiam a Pedro e a João e eles ficam admirados. E aqui, queridos irmãos, Pedro e João também, eles aproveitam a oportunidade. Eles aproveitam a grande oportunidade de pregar o segundo sermão, mostrando que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que as coisas desta vida, dinheiro, bens, trabalho, casamento, família, são a razão das nossas vidas. Nós corremos o risco de nos apegarmos às coisas mundanas. Nós temos planos mundanos, mas os planos de Deus são mais elevados. Qual era o plano daquele homem coxo? Mais um dia, na porta do templo, recebendo algumas moedas. E depois alguém tiraria ele dali e o levaria para a sua casa. E no dia seguinte ia se repetir tudo de novo. Mas o plano de Deus era muito maior. O plano de Deus, meus irmãos, não era dar dinheiro àquele homem. Ele continuou pobre. Ele continuou pobre, ele não recebeu mais moedas. Ele não recebeu nada material de Pedro e de João. Só que Deus, meus irmãos, usou toda aquela situação para fazer um milagre, não só na vida daquele homem, mas na vida de outras pessoas que ali estavam. Aquele homem, ele continuou pobre, mas agora ele tinha saúde. Aquele homem, ele continuou pobre, mas agora ele tinha vida eterna. Aquele homem continuou pobre, mas por intermédio da cura que ele recebeu, outras pessoas tiveram a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus. Às vezes, meus irmãos, Deus nos priva daquilo que a gente esperava para que os planos dele sejam executados. E como eu disse, os planos de Deus são mais elevados, são maiores do que os nossos. Aquele homem, ele esperava receber dinheiro, mas ele não recebeu dinheiro. E o que aconteceu com ele foi uma oportunidade para que o evangelho fosse pregado. Foi uma oportunidade para que a vida dele fosse transformada. Foi uma oportunidade para que outras pessoas ouvissem a palavra e também tivessem suas vidas transformadas. Então, às vezes você espera alguma coisa para a sua vida, só que aquilo que você espera para a sua vida é muito pequeno. Aquilo que você espera para a sua vida é terreno. É para essa vida. Sendo que Deus, Ele faz grandes obras através de nós e nos abençoa com bênçãos muito maiores e muito melhores do que aquelas que a gente espera. E através de nós, outras pessoas são abençoadas. Então talvez aquilo que você esperava, talvez aquele sonho, aquele projeto, aquele plano, aquela expectativa, não foi cumprida. Você não recebeu, como aquele coxo não recebeu moedas. Mas Deus fez muito mais. E muito melhor. Muito mais, ele continuou pobre. Talvez você não tenha recebido ou não tenha alcançado coisas que você esperava. Mas eu tenho certeza que Deus fez coisas muito maiores e muito melhores na sua vida. E através da sua vida, Deus também abençoa outras pessoas e tem abençoado outras pessoas. Foi o que aconteceu aqui. Aqueles homens, aqueles judeus, quando viram Pedro e João junto com o coxo, eles pensavam que o poder era um daqueles dois apóstolos. São milagreiros, eles têm poder para fazer milagres. A gente sabe disso pelo versículo 12. Pedro lhe começa a falar e diz o seguinte: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Ele diz o seguinte: olha, não fomos nós, não foi o nosso poder, não foi a nossa piedade, não foi por nós. Talvez aquelas pessoas estivessem com a expectativa: olha, Pedro, me cura aí, eu não enxergo muito bem, eu não sou cego, mas não enxergo muito bem. Olha, Pedro, me cura aí, eu estou mancando, tem um problema no joelho.
Expectativas. E de novo, queridos irmãos, às vezes nós temos expectativas pequenas. Uma cura, um trabalho, um casamento, filhos. E Deus muitas vezes vai nos dar muito mais, muito melhor. Pedro lhe diz o seguinte, versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificaram o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Meus irmãos, interessante o seguinte, que quando aquelas pessoas se reúnem em volta de Pedro e de João, Pedro ele começa a falar e ele fala palavras duras. Vocês negaram aquele que curou esse coxo, o santo, o justo. Vocês pediram um homicida, lembra? Barrabás. Pilatos falou assim, quem vocês querem? Falou para o povo. Jesus Nazareno ou Barrabás? Eles, Barrabás, Barrabás. E Pedro falou assim, vocês escolheram Barrabás. Vocês não quiseram o autor da vida, vocês mataram. Veja, ele fala aqui, o autor da vida. Tudo que foi feito por intermédio do verbo, João escreveu no início do seu evangelho. Jesus é o Criador, é aquele que dá a vida, e não somente a vida física, mas também a vida espiritual. E ele fala, vocês mataram ele. Aquele que dá a vida, vocês mataram. Vocês disseram, crucifica. Sermão pesado, né? E às vezes, muitas vezes, a igreja de hoje em dia, os cristãos de hoje em dia, não querem ouvir sermões que mostrem o pecado. Vocês mataram o autor da vida. O que é vida? O que é vida para você? Nascer, crescer, ir para a escola, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, encontrar uma pessoa, se casar com ela, ter filhos, ver os filhos crescerem, passarem pelo mesmo processo, ter netos, ficar velho, doente, morrer. O que é vida para você? Vida é ir em festa, churrasco, comer lanche, pizza, fazer uma viagem, fazer uma festa para o filho. É isso que é vida para você? Vida para você é todo dia acordar cedo de manhã, trabalhar, seja fora de casa, seja dentro de casa, de cedo de manhã até a noite, de segunda a sábado, às vezes alguns até domingo, de sol a sol, chuva, sem folga, sem férias, sem dar atenção à esposa, ao marido, sem dar atenção aos filhos, sendo escravo do dinheiro, pagando contas, comprando coisas. É isso que é vida para você? Nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filho, ganhar dinheiro, pagar conta, comprar as coisas, ficar doente, cuidar da doença, se tratar, piorar, morrer. Isso que é vida? É isso que é vida? Meus irmãos, nós só temos vida se nós confiamos no autor da vida. Se nós entregamos as nossas vidas para o autor da vida. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Salomão foi o homem mais sábio da sua época. E lá em Eclesiastes ele vai falar que tudo é vaidade, tudo é correr atrás de vento. Você pode gastar a sua vida realizando os seus sonhos. Você pode se formar, você pode se casar, você pode ter filhos, você pode construir uma casa, você pode comprar um carro, você pode talvez passear, você pode realizar seus sonhos, ou não. Isso é vida. Irmãos, só tem vida
quem crê no Autor da vida. Porque senão as nossas expectativas vão ser iguais a daquele coxo. As nossas expectativas vão ser iguais a daquelas pessoas. Coisas materiais. Cura! E se Deus não curar? Pensa comigo, você que tem uma enfermidade. E se Deus não te curar? Fala assim, não vou te curar. E se Deus não tirar as suas dores? E se Deus não tirar aquela dificuldade na sua vida, aquele problema, aquela situação complicada na sua casa, com um marido, com uma esposa, com filhos, uma situação complicada no trabalho, e se Deus não tirar esse espinho na carne? Ele não sabe. Deus falou, não vou dar, a minha graça te basta. O mais importante, meus irmãos, não são as coisas dessa vida, não é uma cura, não são moedas, não é dinheiro, não é uma casa, não é a família. Aquelas pessoas, aqueles judeus colocaram as suas expectativas em Pedro e João, em homens. Não coloque as suas expectativas em pessoas, porque pessoas vão te decepcionar e você vai decepcionar pessoas. Coloque os seus olhos em Cristo. Somente nele. Ele é o autor da vida. No final de Eclesiastes, Salomão escreveu, lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Então lembre-se dele, olhe para ele. Os judeus, meus irmãos, que ouviram a pregação de Pedro, eles esperavam, eles tinham expectativas para que o Messias viesse, mas o Messias já tinha vindo. Por isso que Pedro aqui, ele vai falar, meus irmãos, que ele era o cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão. Ele era o cumprimento, no versículo 22, da promessa feita por Deus a Moisés. Ele era o profeta esperado. Às vezes você fica a sua vida inteira esperando. O que você está esperando? Eu estou esperando me formar. Eu estou esperando meu filho crescer. Eu estou esperando me casar. Estou esperando eu construir a minha casa ou eu reformar a minha casa. Eu estou esperando meus filhos saírem de casa para eu ter uma vida mais tranquila. Eu estou esperando me aposentar, que aí eu vou estar bem. Já percebeu que em todas as fases da vida você tem problemas? Tem gente que fala assim, eu não vejo a hora de me aposentar, que aí eu vou poder descansar. Só que é justamente na aposentadoria que as doenças vêm. É justamente quando você está aposentado que você o corpo começa a sofrer mais. Então não espere. Não espere o amanhã, que talvez não chegue. Porque pode ser que não chegue o amanhã. Pode ser que você viva somente até hoje. Creia somente no Autor da vida. Não espere mais. Queridos irmãos, a morte de Jesus ela foi de acordo com a soberania de Deus. Ele diz o seguinte aqui no versículo 15. Versículo 15. Dessartes mataste o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E no versículo 18, Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Foi o plano de Deus que Cristo morresse. Mas Deus também não nos exime dos nossos pecados. Pedro falou, vocês mataram. Vocês fizeram na ignorância. Quantas coisas eu e você fizemos ignorantes, sem saber? O que é um ignorante? Ignorante é uma pessoa que ignora, que não sabe. Quantos pecados nós já cometemos porque a gente não sabia que era pecado? Por isso a palavra te chama hoje a se arrepender. Arrependa-se, ele diz aqui no versículo 19, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Qual que era a expectativa daquele povo? Pedro e João curaram aquele coxo, vamos nos cercá-lo, quem sabe ele possa nos curar também. Pedro fala assim, eu vou oferecer para vocês algo muito maior do que a cura física. Eu vou oferecer para vocês o cancelamento da dívida, dos seus pecados. Seus pecados serão cancelados, perdoados, quitados. Vocês não vão mais para o inferno.
Por isso que ele termina aqui no versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Queridos irmãos, o Senhor nos chama a nos apartarmos das nossas perversidades, a nos arrependermos. A igreja de hoje não tem se arrependido dos seus pecados. A igreja de hoje ouve sermões, água com açúcar, que falam de coisas bonitas e floridas. Ouvem aquilo que querem ouvir. Na igreja de hoje as pessoas fazem festas, fazem encontros, fazem acampamentos. Em quantas vezes se ouve a respeito de arrependimento? E quantas vezes nós oramos e nos ajoelhamos diante de Deus e pedimos perdão? A gente ora e Senhor, cura, Senhor, dá o emprego, Senhor, abençoa. Mas quantas vezes a gente ora e fala, Senhor, me perdoa, porque eu sou mau, eu tenho pecado, eu tenho ofendido a Ti, eu tenho sujado o Seu nome. Quantas vezes você e eu fazemos isso? Lá em Neemias capítulo 9, versículo 1 a 3, depois você abra lá, nós vemos que o povo, ele passou 6 horas ouvindo a palavra de Deus. Depois de 6 horas ouvindo, às vezes você pega um sermão e ouve ele 40, 50 minutos e você acha longo. Eles ouviram a leitura da palavra 6 horas, está lá em Neemias 9. E depois eles passaram 6 horas ouvindo a palavra, e depois mais 6 horas orando. E o que era aquela oração? Senhor, me abençoa, cura a minha enfermidade. Senhor, me dá um carro. Senhor... Eles ficaram 6 horas orando, confessando os seus pecados, com terra na cabeça, vestidos de pano de saco. Olha para a sua vida, eu olho para a minha. Olha, você tem sido uma pessoa fiel, obediente? As práticas que você tem todos os dias, as palavras que saem da sua boca, os pensamentos que passam pela sua cabeça, agradam a Deus? Agradam a Deus? Por que, irmãos, que a gente vive as nossas vidas como se estivesse tudo bem? E quantas pessoas são membros de igreja e acham que está tudo bem? Estão indo para o inferno. Muitos membros de igreja, batizados, professos, às vezes com cargo, às vezes até pastores, estão indo para o inferno. Aqueles judeus, eles estavam onde? No templo. Eles eram judeus, eles eram povo de Deus, eles achavam que eles iam para o céu. Eles estavam lá para orar, lembra? Pedro e João foram para quê? Para a hora da oração. Eles estavam na reunião de oração. Quer dizer, os crentes mais piedosos são aqueles que vão na reunião de oração. Aqueles fiéis ali, aquelas irmãs que quarta-feira estão aqui 6 horas da manhã, às vezes frio, às vezes escuro ainda, mas estão aqui. Nossa, esses são os mais crentes. Às vezes não. Aquelas pessoas estavam ali na hora da oração. E Pedro fala, arrependam-se, convertam-se. Vocês precisam mudar de vida. A conversão é mudar de vida. Mude de vida. Vir à igreja, meu irmão, não muda a sua vida. Entregar dízimo não muda a sua vida. Ser membro, ser batizado, professo, não muda a sua vida. No mesmo inferno que tem pessoas que nunca colocaram o pé numa igreja, que nunca leram um versículo bíblico, pessoas que fizeram coisas horríveis, nesse mesmo inferno que tem esse tipo de gente, tem membro de igreja também, que sabe muita coisa, sabe muitos versículos da Bíblia de cor. Aquelas pessoas estavam dentro da igreja,
Pedro não foi para os cantões, Pedro não estava nos bares, nas bagunças da rua, falando: arrependam-se, parem de beber, parem de usar drogas, parem de fazer arruaça na rua. Pedro não foi falar para essas pessoas, Pedro foi falar para o povo de Deus que estava dentro do templo. Porque às vezes, meus irmãos, dentro da igreja, tem pessoa que não se arrependeu, que não se converteu, que não mudou de vida. E Pedro fala dentro do templo, para o povo de Deus que estava ali: arrependam-se e se convertam, que os seus pecados serão perdoados. E qual que é a promessa que Pedro coloca aqui também, meus queridos irmãos? Olha o versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Refrigério. Pedro fala o seguinte: eu não vou dar para vocês cura. Em nome de Jesus eu estou oferecendo a vocês o perdão de pecados, desde que vocês se arrependam. Estou oferecendo a vocês refrigério. O que é refrigério? Um dia muito quente, fala a verdade, o que é um refrigerante gelado? Uma coca gelada? Uma coca gelada. Refrigério, a palavra refrigerante vem desse refrigério. É um alívio, é um sentimento de alívio, de paz. É Jesus que pode dar isso para você. Às vezes você está dentro da igreja, mas você não tem paz. Você vive atordoado, você vive ansioso, você vive cheio de coisas na cabeça. Não tem paz. E ele fala: tempos de refrigério. E no versículo 21, ele chega ao top. Versículo 21, ao qual Jesus é designado que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas da antiguidade. A restauração de todas as coisas. Sabe o que a palavra, o Evangelho promete a nós? A restauração de todas as coisas. Então, meu irmão, a questão é a seguinte: você tem uma enfermidade? Cuide da sua saúde. Ore a Deus para que Deus te cure. Mas se Ele não te curar, não fique preocupado, porque Ele vai restaurar o seu corpo um dia. Você vai ressuscitar, você vai ter um corpo glorificado. Joelho não vai doer, cabeça não vai doer, braço não vai doer, coluna não vai doer, pé não vai doer, dente não vai doer. Você vai ter um corpo novo, saudável, um corpo semelhante ao de Cristo, perfeito, bonito. Não se preocupe, claro, cuide da sua saúde, ore a Deus, mas se Ele não curar, não se preocupe com isso. Se Ele não te der as coisas que você quer nessa vida, não se preocupe com isso. Ele vai te dar uma cidade, Ele vai te dar a nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra. Abraão, eu vou falar sobre isso hoje à noite, mas já falei também. Abraão foi um homem muito rico, mas ele nunca teve casa, nunca teve a sua casa própria. Ele habitava em tendas. Mas Deus deu para ele uma cidade. Você vai viver num lugar, meu irmão, minha irmã, nesse lugar, nessa terra, que Deus vai restaurar. Restaurar. Com casas maravilhosas. Aliás, não serão casas, né? Serão mansões. Então não importa que a sua casa é simples. Não se preocupe se... Claro, se tiver condições de fazer uma reforma, de você melhorar, faça. Mas esse não é o objetivo nessa vida. O objetivo não são coisas materiais. O objetivo não é aqui. Mas o que nos espera? Um corpo restaurado, glorificado. Uma terra restaurada, glorificada. Aqui você já tem o perdão, você já tem o refrigério. E no futuro, na eternidade, você vai ter tudo restaurado. Arrependa-se e converta dos seus pecados. Confie somente no Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Espere a sua expectativa, a grande expectativa do crente,
não é ser curado, não é um casamento bom, não é uma boa aposentadoria. A grande expectativa do crente é a volta de Jesus. O crente é aquela pessoa que todo dia tem que orar e falar: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Esse mundo não vai melhorar. Você acha que aqueles que vão ser eleitos hoje vão resolver Ribeirão Branco? Não vão. Talvez até piore. Aliás, a Bíblia fala que vai piorar. A Bíblia fala que vai vir uma grande tribulação. A Bíblia fala que para nós, igreja, as coisas vão piorar. Aguarde. Eu não gostaria de estar vivo. Quer dizer, eu não sei se eu gostaria de estar vivo ou não nesse período. Na verdade, eu não sei. Mas as coisas vão piorar. Saiba disso. Vão piorar. Você está com expectativa aqui? Usando máscara? Sentindo dor? Tendo frustrações? Coloque as suas expectativas naquilo que é eterno. Coloque as suas expectativas, a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.